E aí, galera? Bom, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, né, aqui, para partir para uma imigração, tipo, acordei querendo imigrar. Eu acho que a primeira coisa que você tem que pensar, né, é que isso não vai ser do dia para a noite. Acho que esse é o principal ponto que você precisa pensar, assim, tentar trabalhar a sua saúde mental, né, tentar trabalhar as suas expectativas para entender que isso não é um processo que vai acontecer de uma hora para outra. Não é um resultado que você vai conseguir de uma hora para outra. Querer emigrar é tipo, sei lá, tipo ser médico. Você não pode decidir que você vai ser médico do dia para a noite. Se você quiser ser médico, você tem que entrar numa faculdade de medicina e aí em 6 anos você vai ter que passar por aquele processo para conseguir ter aquele resultado que você quer no final, né? Que é ser médico, então CRE, enfim, você ser reconhecido aí pelo Conselho Regional de Medicina. Então, acho que a primeira coisa que você tem que pensar é nisso, no processo, que não vai ser de uma hora para outra que você vai precisar passar por um processo para conseguir a sua imigração. E esse processo inclui vários detalhes. Assim como se formar em medicina, esse processo exige uma preparação, beleza? Então, vamos lá falar de alguns pontos aí dessa preparação que você precisa para imigrar, tá? Bom, eu diria que a primeira coisa que você precisa entender para imigrar, para começar esse processo, é o foco, tá? Imigrar tem focos diferentes. Você precisa pensar o que você quer com essa imigração. É o primeiro ponto de partida. Tainá, só quero sair do Brasil, vou sair até para lavar prato. Beleza. Se você quer sair para lavar prato, a Alemanha não é o país indicado para você, por exemplo. Se você quer ir para um subemprego, a Alemanha não é esse país, a França não é esse país, a Holanda não é esse país. Então, por exemplo, se você quer esse tipo de emprego, talvez você tenha que ir para a Irlanda, talvez você tenha que ir para outros países que eu nem tenho conhecimento. Enfim, para a Alemanha não seria o lugar indicado para esse tipo de imigração. Tainá, eu quero quero melhorar a língua, né? Quero melhorar o meu nível de proficiência em inglês. Meu nível de proficiência é em alemão. Beleza. Então, o que você tem que partir desse princípio? Ah, não, eu só quero ir trabalhar na minha área. Ou eu quero ir fazer um mestrado, quero fazer um doutorado, quero ir fazer um pós-doutorado. Enfim, você tem que pensar aí quais pontos vão ser para a sua imigração. O que você quer com essa imigração? O que você vai querer estudar? Você vai querer trabalhar? Eu acho que esses são os 2 primeiros pontos que você precisa definir aí. Pô, eu quero estudar? Quero trabalhar? É a primeira coisa que você precisa definir para saber o que você vai precisar fazer para atingir aquele objetivo, tá? Porque indo trabalhar ou indo estudar, você, por exemplo, precisa de reservas financeiras diferentes. Para você estudar, você vai precisar de ter uma reserva financeira bem grande. Porque, por exemplo, para você imigrar para a Alemanha, por exemplo, para estudar, para fazer um mestrado, né? Vamos lá, vamos supor que você queira fazer um mestrado na Alemanha. A Alemanha exige que você tenha era 838 euros, não, 938 euros agora, 913 euros, acho que é isso, é um valor assim, entre 850 e 950 euros por mês durante um ano de reserva financeira que você precisa ter para ir para lá, para mestrado. Isso quer dizer o quê? Se você vai querer fazer um mestrado na Alemanha, você precisa ter aí praticamente você precisa ter mais de 10 mil euros para ficarem estocados, né, bloqueados dentro de uma conta bancária que é controlada pelo banco, né, que é também controlada pelo governo alemão, e esse dinheiro ele é entregue para você, né, liberado para você todos os meses quando você está na Alemanha. Mas você não consegue fazer o mestrado se você não tiver esse aporte financeiro, beleza? Ou você só consegue se você tiver uma bolsa, que aí você consegue se livrar dessa prerrogativa aí de ter essa reserva financeira.
Então, você tem várias opções aí se você quer, por exemplo, fazer um mestrado. Você tem que pensar na reserva financeira, você tem que pensar se você vai conseguir uma bolsa e fazer um levantamento de todas as bolsas que são possíveis, se você vai optar por um financiamento pelo governo alemão, de como que você vai fazer essa pós-graduação também, não de um financiamento do curso, porque os cursos, né, de mestrado na Alemanha, né, não só de mestrado, mas de graduação, de mestrado, doutorado, eles são gratuitos, então você não precisa pagar por eles, mas você precisa se manter lá, beleza? Você precisa provar para o governo alemão que você pode se manter lá, beleza? Então, esse é o primeiro ponto, pensar qual é o objetivo que você tem. Quer um mestrado? Você tem que pensar nesses pontos, tá? Tainá, eu quero fazer um doutorado. Informação importantíssima sobre doutorado e sobre pós-graduações em geral, né? No doutorado e no pós-doutorado, eles são vistos na Alemanha e em vários países da Europa como empregos. Então, o que acontece? Você pode conseguir um doutorado ou um pós-doutorado e ter um salário por isso. Então, na maioria deles, você vai conseguir aí um salário, tá? Então, você não precisa nem correr atrás de uma bolsa, de repente. Muitas vezes, eles já vão te oferecer um salário, porque, pasmem, ser pesquisador na Europa é uma coisa séria, ao contrário do que a gente vê aqui nesse país. Beleza? Tá. Outro ponto interessantíssimo é o do Duales Studium, tá? Que é o quê? Ele é uma associação, né, uma parceria público-privada que existe entre as universidades e as empresas na Alemanha. Então, você pode conseguir um emprego paralelamente a um doutorado, né, um projeto de pesquisa que seja atrelado a uma empresa, e aí você vai trabalhar lá 4 anos naquela empresa, no final você vai sair com um título de doutor. Isso existe para graduação, existe para mestrado, existe para doutorado e para pós-doutorado também, tá? Então, esse é outro ponto que você precisa pensar. Outro ponto que você precisa pensar também é que se o seu objetivo de imigração você quer ficar para sempre ou você quer ficar só por um período de tempo? Qual que é o seu objetivo? É só melhorar o currículo? Do tipo, eu vou fazer um curso pontual na Alemanha, ou um estágio pontual, ou um emprego que eu quero passar, sei lá, só 1 ano, 2 anos, para dar um up no meu currículo e voltar de forma mais competitiva para o mercado de trabalho brasileiro. Beleza? Isso é um objetivo que você pode ter.